Então, o próximo assunto, pegando aqui, é a contratação de Michel Lima, ponta, né? Extremo, não sei a preferência de vocês, um jogador que estava jogando na Oliveirense de Portugal, na segunda divisão. Teve bons números na última temporada. É um cara que no Brasil só passou por equipes pequenas, né? Jogou no interior do Rio de Janeiro, acho que no interior do Paraná também. Eu dei uma olhada dele, não me lembro bem, mas no geral ele passou por muitas equipes de pouca expressão no Brasil e aí foi para o exterior. O que eu penso sobre isso? O que eu mais vi após esse vazamento dessa contratação na última semana foi a galera falando: como é que o Sport traz um jogador da segunda divisão de Portugal? Como é que o Sport é um cara desconhecido? Veja só, pessoal, o Sport, como vocês sabem, tem matéria no Globo Esporte, desde o ano passado tem uma central de inteligência, tem um setor de análise de mercado. O trabalho da análise de mercado não é mapear jogadores conhecidos, não. A análise de mercado, ela trabalha da seguinte forma: existe um software aí na internet, por exemplo, jogos à disposição, com cortes à disposição de todos os jogadores do mundo, e essa equipe assiste jogos e melhores momentos desses jogadores o dia todo, basicamente. Então, cada profissional assiste 6, 7 avaliações de um jogador, e aí, baseado nessas informações, a criação de um banco de dados. E aí a gente tem as métricas, né, principalmente em relação à técnica, tática, a parte mental e física. E aí há uma avaliação, há uma métrica para isso. E eles formam esse banco de dados enorme, e é assim que funciona no futebol. E muitos desses jogadores estão jogando no Japão, na primeira divisão da Coreia, na segunda divisão de Portugal, como foi o caso, na Ucrânia, como foi o caso de Peglo, na China, enfim, em todo lugar do mundo. O futebol hoje é muito globalizado. E eu acho, né, eu respeito quem pensa diferente, mas a minha opinião, eu jamais vou julgar um jogador que veio para um time meu, e seja para qualquer time, porque o cara estava na segunda divisão de Portugal, porque o nome do cara é Zezinho, que a gente não conhece. Então eu acho que a gente tem que esperar o cara vir, jogar, entrar em campo. Não é no primeiro jogo também que a gente tem que avaliar um jogador, a gente tem que pegar pelo menos 3 jogos em sequência, para ter pelo menos alguma ideia daquele jogador, e aí sim a gente cravar: a contratação foi certa, a contratação foi errada, fulano não serve para jogar Série B do Brasil, fulano não serve para jogar Série A. Porque muitas vezes, e eu já digo aqui para vocês, a gente já cansou de ver jogadores desconhecidos virem para o esporte e a gente meteu o pau no começo, e aí depois o cara chega, explode e vira ídolo. Isso aconteceu muito nos anos 2000 ali, 2007, 2008. Hamilton, por exemplo, que veio para o Sport em 2006. Jogador do Sergipe, não sei o que, nunca ouvi falar. Tudo bem, era outro futebol. Hamilton hoje não seria um volante moderno, mas foi um cara que veio do Sergipe e deu certo. Leonardo, que é um dos maiores ídolos da história do esporte, veio do Piauí. Então, assim, até jogadores mais recentes mesmo. Deixa eu ver, o próprio Labandeira, do Defensor do Uruguai. O Defensor não é nem, sei lá, o quarto, quinto maior time do Uruguai. A gente tem Peñarol, a gente tem Nacional, a gente tem vários times mais importantes, que jogadores importantes jogam nesses times, e o cara veio do Defensor e chegou e deu resultado no passado. É um cara que tá voltando de uma contusão séria no joelho, mas é um bom jogador, entendeu? Então, assim, o meu conselho para vocês é que esperem esse jogador chegar e jogar. Não julguem onde ele estava jogando, a divisão que ele estava jogando. A gente tem que perceber que se ele veio para o esporte, é porque a equipe da análise lá de mercado julgou que é um jogador que pode ajudar. Não estou dizendo que é um jogador que vai chegar, vai destruir, vai ser artilheiro do time, renova para o ano que vem. Eu também não conheço, eu tenho que ser sincero, eu não conheço esse jogador. Eu não tenho os softwares que a análise de mercado tem para poder consultar e dar uma opinião mais exata aqui para vocês. É um jogador realmente que estava fora do centro, né? Eu consegui ver vídeos de Alan Ruiz, por exemplo. Peglo eu já conhecia, mas quando eu fiz a outra live, eu dei uma reforçada nas minhas análises. Então a gente tem que confiar no trabalho que está sendo feito e julgar o cara depois que ele jogar. Hoje em dia no futebol a gente não pode julgar o lugar de onde o cara joga. Olha o Botafogo, por exemplo. Júnior Santos estava onde? O próprio Eduardo estava onde? Tiquinho Soares estava onde? Passou no Porto. Mas ele não estava no Porto antes de vir para o Botafogo.
entendeu? Então, vamos esperar, vamos olhar o jogador jogando, com o nível técnico dele, técnico, tático, mental, todos os parâmetros. Então, é um conselho que eu dou, por isso que eu discordo muito das análises que estão sendo feitas a respeito de Michel Lima no esporte. Mas assim, pelo que eu pude apurar não, né? Pelo que eu pude estudar, dar uma lida nas características desse jogador, é um jogador que por muito tempo jogou centralizado como meia mesmo, e nos últimos anos ele foi transferido, ele foi adaptado para jogar na ponta. Então, ele não é um jogador que tem uma característica como a de Peglo, por exemplo, um cara de velocidade de 1 contra 1. Eu acredito que ele tenha características semelhantes à de Juba. Acho que é um cara mais criativo, que tem um bom passe, que ajuda a criar situações para os outros atacantes. E falando isso aqui para vocês, eu me lembrei de uma situação também que muita gente falando assim: esse cara antes dessa última temporada em Portugal só fez poucos gols. No Brasil, quando jogava, parece que só fez 3 gols. Veja só, obviamente o ponta, o cara que joga de extremo, ele joga, na minha opinião, como no setor de ataque, né? Ele é um atacante. Porém, os pontas hoje possuem várias características. A gente tem pontas que fazem gols, que são mais incisivos, que é o caso de Labandeira mesmo. Labandeira, ano passado, foi um cara que fez vários gols e foi extremamente decisivo naquele jogo contra o Vasco, no jogo da Chapecoense, que o Sport estava empatando, ele entra e marca o gol na estreia. Mas como Juba também, que é um cara que tem um bom passe, é um cara articulador, mas que é decisivo. Mas a gente tem pontas que não são artilheiros, que tem até alguma dificuldade na finalização, mas que constroem, que entram na área, fazem uma diagonal, cruzam. São jogadores que fomentam os centroavantes principalmente e aquele meia que vem de trás. Então, mais uma dica: não cobrem, não esperem que a principal característica de um ponta seja fazer gol. O futebol mudou e hoje essa função de fazer gols está muito mais nas mãos do centroavante, de um Wagner Love, do que do próprio Juba, do que o próprio Labandeira, do próprio Michel Lima. Então, não é a principal característica de um ponta, até pelo setor em que ele joga. Óbvio que se você tem um ponta que faz gol, tá excelente, mas a gente tem que avaliar os perfis de pontas que existem. Vários pontas, eles são jogadores que preparam as jogadas para os outros jogadores em relação a fazer propriamente os gols, beleza? Último ponto, Sport Vitória já projetando, né? O Vitória joga hoje com o Novo Horizontino em casa, no Barradão. E a gente vai ter Sport Vitória aqui em quarta-feira. Desculpem, é porque o jogo aqui é de madrugada já da quinta-feira, né? Então, jogo difícil. O Vitória tem um bom time, é um clássico do Nordeste, né? Sport e Vitória já protagonizaram aí final de Copa do Nordeste, jogos na Série A. Então é um time que deu uma oscilada, não é aquele Vitória dos 5 primeiros jogos, por exemplo, mas é um time ali que está lutando para chegar ao G4. Então é um jogo difícil, mas o Sport precisa responder em casa. Os reforços precisam ser regularizados, aí a situação de Peglo tem que ser vista rapidamente para o Sport voltar a vencer o campeonato e criar uma margem. Não é um jogo fácil, o Vitória deve adotar uma postura mais cautelosa de marcação e saída no contra-ataque, mas o Sport precisa ser um time dinâmico, ofensivo, que morda mais, que jogue mais de forma competitiva para vencer esse difícil adversário. O Vitória tem uma linha defensiva muito boa, né? Tem 2 zagueiros bons aí, Wagner Leonardo, ex-dupla de zaga do Náutico, mas que são 2 bons zagueiros sim, lá na frente com Osvaldo. Enfim, o Vitória que é um time que nessa Série B vem lutando para subir. O jogo não vai ser fácil, mas se o Sport adotar uma mentalidade diferente da que vem utilizando nos últimos jogos, pode vencer sim e creio que consiga o resultado. Se Jorginho voltasse, seria ótimo. E Anderson Moreira, se não tiver Jorginho, já tem que pensar numa alternativa mais coerente. Ou o próprio Alan Ruiz, que já estreou, tudo bem que ele não vai com 100% na sua forma física, mas, sei lá, pode dar os 45 minutos iniciais para ele e depois troca para Juan Xavier e não colocar Lucas André ou outro jogador. E se ele adotar 3 zagueiros também, ok, só que não é por conta dos 3 zagueiros que o Sport vai ter vencido Vitória. Vai ter sido muito mais pela imposição, talvez, pelo nível técnico dos jogadores que vão poder desempenhar naquele dia, do que propriamente porque entrou num 3-4-3 ou num 3-5-2. Então, a princípio, é um jogo difícil, o Sport vai precisar levar o jogo a sério, porque não vem levando os jogos a sério em relação à intensidade e mentalidade, mas 3 rodadas para poder vencer o Vitória e começar a sair dessa sequência ruim, os últimos 3 jogos em que só venceu 1 ponto de 9 disputados. Para encerrar, vamos passar aqui pela classificação da Série B. Até o momento, né, a gente tem vários jogos aí, já
pela Série B. E só para mostrar para vocês aqui como é que tá a situação. Vila Nova é o líder, perdeu pro Londrina, incrível, mas assim, achei bom, porque pelo menos mantém o Vila Nova aos nossos olhos ali. Criciúma, o segundo com 34, e aí vem o Sport com 32. Percebam aí o dano que a partida contra o Mirassol e contra o Atlético Goianiense deram ao Sport, né? Deu ao Sport, porque poderia estar com uma margem de gordura muito melhor do que está hoje, quem sabe até sendo o líder da competição. E aí a gente tem fechando o G4 o Novo Horizontino, que pega o Vitória já já. O Vitória é o quinto com 28, e aí a gente tem Juventude, Mirassol, Guarani, Atlético Goianiense, Ceará em décimo, Botafogo de São Paulo, CRB, Ponte, Ituano, Sampaio, Tombense, e aí na zona de rebaixamento, Chape, Londrina, ABC, e eu vou falar toda a live, incrivelmente o Avaí. Então, essa é a classificação. O Sport não sai do G4 nessa rodada, então por isso que a partir do jogo do Vitória a gente precisa começar a vencer jogos novamente. Precisamos ter uma arrancada aí, uma sequência boa de jogos para compensar essa sequência ruim dos últimos 3 jogos. Beleza? Então obrigado aí por assistirem. Qualquer coisa, deixem os comentários que a gente sempre vai estar respondendo e voltando aqui com as lives, beleza? Saudações rubro-negras, bom final de domingo e até a próxima. Tchau! Years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of